Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal Norte, do Sistema Norte de Comunicação. Hoje nós teremos uma boa entrevista, um bom bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no judiciário brasileiro, de uma forma geral. Tudo o que está acontecendo também na política brasileira e muito mais informações para você. Daqui a pouco. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bem, estamos de volta com o Jornal Norte, seja muito bem-vindo. O Jornal Norte de hoje traz os seguintes destaques. CEMOB organiza trânsito e transporte para show de Roberto Carlos no aniversário da capital paraibana, João Pessoa. Países pedem mudança do COP30 por preços abusivos na hospedagem. É isso mesmo. João Azevedo anuncia 22 milhões e meio em investimentos na audiência do orçamento democrático. Gilmar Mendes denuncia a resistência das Big Techs e regulação digital no Brasil. Alexandre de Moraes denuncia articulações da família Bolsonaro com ação de organização criminosa. Pedro Cunha Lima nega alinhamento entre Cícero Lucena e Gilberto Kassab e reafirma pré-candidatura ao governo da Paraíba. Ministério Público exige demolição de áreas irregulares em empreendimentos na faixa costeira da Paraíba. E hoje nós teremos uma entrevista com o advogado Hamilton Calazans. Tudo isso e muito mais você confere agora. A Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa, a CEMOB, divulgou nesta quinta-feira o plano de trânsito e transporte para o show de Roberto Carlos, que acontecerá no dia 5 de agosto, na próxima terça-feira, comemora-se aí o aniversário de João Pessoa, ali no Largo do Tambaú. A operação terá início às 5 horas da manhã, com isolamento das áreas estratégicas e proibição de estacionamento em pontos críticos. A partir de 1 da tarde será feita a organização do espaço para ambulantes, ônibus e também caravanas, com reforço das equipes de mobilidade urbana. Às 5 horas da tarde, as vias próximas ao palco serão completamente bloqueadas para garantir segurança e também a viabilidade das ações das equipes de saúde, segurança e emergência. Agora, um impasse internacional. Está complicado, hein? Envolve a próxima conferência do clima da ONU, aqui a COP30, que está prevista para novembro do final do ano em Belém do Pará. O presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, afirmou que países, especialmente os em desenvolvimento, têm pressionado o Brasil a mudar o local da conferência devido ao que classificaram como valores abusivos de diárias de hotéis. É isso mesmo. Durante um evento com correspondentes estrangeiros, o embaixador revelou que algumas diárias foram, olha só, hein, multiplicadas por até 15 vezes, o que gerou aí um mal-estar diplomático e até pedidos formais para a realocação do evento. O impasse ganhou uma força depois da entrevista do negociador africano Richard Myung, que escancarou aí o problema ao mundo, para todo mundo aí. Países estão mesmo pedindo a mudança do COP30 para outra cidade. Nós vamos acompanhar, então, a fala do embaixador André Correia. Veja. E na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor. No caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais. Então, há uma sensação, literalmente, de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos
abusivos que estão sendo cobrados. De fato, os preços de Belém, eu acho que todo mundo que já entrou na internet já viu, os preços estão completamente abusivos, né? Mais de 10 vezes, em vários casos, 15 vezes o valor que os hotéis normalmente cobram em Belém. E há um esforço muito grande do governo, a Casa Civil está coordenando esse trabalho, e é um esforço muito grande do governo de conseguir convencer os hotéis para baixar o preço, porque a legislação brasileira não pode impor isso aos hotéis. Os esforços continuam, mas eu acredito, talvez, que os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando, e realmente isso se tornou, a partir do momento que ficou público a declaração, inclusive do Richard, né, que representa os países africanos, no momento que ele deu a entrevista para Reuters, ficou público que os países estão pedindo para o Brasil tirar a COP de Belém. Muito bem, eu agora vou conversar com o advogado Hamilton Calazans, porque o mundo jurídico, aliás, o país todo, está num processo de ebulição. A notícia é para todo lado e de todo tipo. Mas, no caso dele, como advogado, a gente vai conversar um pouco sobre o Poder Judiciário. O que está acontecendo no Poder Judiciário que está nesse processo de ebulição também. Doutor Hamilton, primeiro quero lhe agradecer muito por aceitar o nosso convite, estar aqui para conversar com a gente, bater esse papo com a gente a respeito de um tema que o senhor naturalmente conhece muito bem, a gente já vem lhe acompanhando com questões do seu livro e tudo mais. Eu gostaria de começar esse bate-papo. O senhor tem uma proximidade muito grande com o ex-deputado e também procurador da República, Deltan Dallagnol. E hoje o Deltan Dallagnol, ele se encontra alijado de um processo, né, judiciário. Né? Ele está, parece que vivendo, acho que uma vida só, na tentativa de voltar à vida pública, mas de forma política, não no judiciário, propriamente. Como é que o senhor analisaria hoje a atuação de um homem que teve uma participação extremamente importante num momento também importante do Brasil, que foi a Lava Jato? Muito boa noite, seja bem-vindo. Bem, Aldo, boa noite, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui para trazer um pouquinho das nossas impressões, né, sobre o momento atual do nosso país. E falando sobre o Deltan tem o nome dele na história do Brasil, né, como responsável por desvendar um dos maiores esquemas de corrupção da história do país. Deltan foi retirado do Congresso Nacional em um processo completamente sem fundamento jurídico, apesar do próprio autor da lei da ficha limpa, que aparentemente desconhece a própria lei que ele criou, ter dito que teria sido legal, né, esse processo de cassação. Mas, na verdade, o que aconteceu com o Deltan foi que criaram uma suposição de que ele estaria respondendo a um processo administrativo e, por isso, ele pediu a exoneração do Ministério Público. Na verdade, ele respondeu algumas sindicâncias, mas sindicância não é processo administrativo. Nenhum administrativista de respeito vai afirmar isso categoricamente, né? Há uma diferença muito clara entre sindicância e processo administrativo. Ainda mais porque o que aconteceu foi um exercício de futurologia. Ele poderia vir a ser condenado e por isso ele saiu, quando na verdade não houve nenhum pronunciamento nesse sentido. A própria PGR já se pronunciou no sentido de que ele não cometeu nenhuma ilegalidade enquanto estava no exercício da função dele. E, na verdade, o que a gente viu foi um processo para tentar calar quem não se amoldava, né, à estrutura de um sistema eminentemente corrupto. Mas aí, nesse caso, ele não tem o direito a nem recorrer dessa decisão, haja vista que a PGR é favorável a ele? Ele teria o direito ao recurso, mas por que não recorre? Ele optou porque o recurso dele iria para o Supremo Tribunal Federal. Então, consequentemente, seria basicamente tentar jogar já sabendo que o jogo estava perdido. Então, ele preferiu se recolher no momento e contribuir de outra forma, como ele tem contribuído na formação de uma nova classe política, uma classe política que realmente leve os valores da Operação Lava Jato para o Congresso Nacional, não só para o Congresso Nacional, mas para os diversos municípios do país, para os estados também, no sentido de levar a legalidade, a transparência, a honestidade, a corrupção como base de um mandato político. Infelizmente, a gente tem visto hoje que muitos políticos estão lá apenas para
reforçar e tornar o seu nome conhecido, né? Fazer o seu nome cada vez mais famoso, principalmente na internet, e na verdade não tem nenhum projeto realmente relevante para o país. O projeto é apenas enriquecer a si próprio e a seus amigos e familiares. Como é que o senhor tem acompanhado o trabalho do Congresso Nacional? Infelizmente, o Congresso Nacional hoje, talvez ao lado ali de alguns outros problemas do país, seja o maior problema do país em si. A gente não tem nenhuma esperança, nenhuma expectativa de melhora por parte do Congresso a curto e médio prazo. Temos uma oportunidade no ano que vem de renovar completamente o Congresso com as eleições, o Senado e a Câmara dos Deputados principalmente, mas eu não vejo com bons olhos o que nós temos vivido hoje. Nós vemos medidas que simplesmente travaram no Congresso, foram esquecidas, como a redução do foro privilegiado, acabar com o fundão partidário, o fundão eleitoral, que é um absurdo, o orçamento secreto, as emendas secretas. Imagina, em 2025 você falar em um orçamento secreto. Orçamento é público. Falar em orçamento tudo bem, mas secreto já é uma aberração. Isso não deveria nem fazer parte da nossa pauta. Mas, infelizmente, só mostra que os nossos congressistas estão mais preocupados consigo e com os seus aliados do que propriamente com a população. Como é que você vê isso, falar em orçamento secreto, como é que você vê essa história do orçamento secreto? Por exemplo, temos também sempre a informação de que o próprio presidente Lula colocou sob sigilo alguns gastos, por exemplo, como cartão, né? Colocou em sigilo. Como é que você vê essa história do tá escondido, tá lá, sem ninguém ver? Eu entendo que quando a gente trata do interesse público, não existe essa ideia de secreto. As únicas possibilidades de algo ser secreto, ser sigiloso, é realmente quando houver um atentado à segurança nacional no sentido da soberania do país, por exemplo, a negociação com um país estrangeiro, que você precisa realmente manter, né, aquelas questões em segredo, negociações como minerais, como petróleo, terras que são importantes para o país, isso sim, mas... Investigação da Polícia Federal, por exemplo. Exatamente. São questões que precisam ser mantidas em sigilo, obviamente, mas tirando isso, quando envolve dinheiro público, quando envolve gasto público, não pode haver orçamento secreto, não pode haver absolutamente nada secreto. Essa ideia do sigilo é justamente, você está tentando esconder alguma coisa. Você não coloca em sigilo algo que seria normal as pessoas terem acesso. Uma informação que não tem nenhum problema. Por que algo está em sigilo? Porque tem alguma coisa para esconder. Muito bem. O senhor tem defendido muito um combate à corrupção. Como é que o senhor vê hoje, no país, esse termo corrupção? Bem... No passado ele foi forte. Isso. E nos dias de hoje? Eu vejo que no início da década passada, até meados da década passada, mais ou menos, nós tivemos um avanço muito grande no combate à corrupção no país. Era algo que se falava nas mesas de amigos, que se falava nos jantares em família. Todo mundo falava sobre combate à corrupção. Tivemos um retrocesso muito grande em decorrência justamente da atuação de um sistema eminentemente corrupto. A gente pegando o Congresso Nacional, principalmente, e vemos que muitas medidas foram tomadas para justamente proteger quem estava no centro das investigações. Mas hoje eu começo a ter um pouco mais de esperança no sentido de ver que as pessoas estão voltando a discutir o combate à corrupção. Recentemente nós tivemos, inclusive, pesquisas no sentido de que a corrupção voltou a ser uma pauta, que os brasileiros passaram a se preocupar, passaram a voltar a discutir. Inclusive, há alguns meses eu estive em uma universidade aqui, da Paraíba, e me surpreendeu a quantidade de pessoas, de alunos realmente querendo entender mais sobre o tema, discutindo o tema e com posicionamentos favoráveis ao combate à corrupção, algo que eu não vi em outros momentos esses, inclusive, em que a gente tinha ali o auge da Operação Lava Jato. Então, eu acredito que a sociedade tem se cansado de ver tanta injustiça, tanta coisa errada acontecendo, tanta proteção a agentes corruptos, enquanto outros que nada fizeram têm ido para a cadeia, têm sido presos por simplesmente proferirem a sua opinião sobre alguns temas sensíveis, mas eu vejo com esperança, esperança de que as coisas estão começando a mudar. O senhor naturalmente está acompanhando esse processo todo do INSS, que envolve os aposentados e os pensionistas. Como é que o senhor está encarando toda essa fase de que, por exemplo, tem as denúncias da própria Polícia Federal,
Tem denúncias de pessoas importantes, mas não tem ninguém preso, não tem direção para um lado, não tem direção para o outro. Então, um verdadeiro silêncio sobre o que acontece ou o que aconteceu com o INSS. Isso causa uma enorme preocupação. A gente vê que, inclusive, essa é uma das razões que houve esse aumento na pesquisa, né, que apontou que houve esse aumento da preocupação dos brasileiros com a corrupção, porque muitos se viram pela primeira vez na condição de vítima. Né? Provavelmente você conhece alguém que foi vítima dessa fraude ou teve notícias de pessoas próximas que foram vítimas, mas realmente é assustador o silêncio. Você vê tantas outras pautas sendo discutidas, mas uma pauta tão importante que pode inclusive ser responsável por levar o Brasil a um caos financeiro no futuro, né? Porque imagina, se não tiver dinheiro no futuro, como é que vão pagar os aposentados do futuro? Você contribuiu sua vida inteira, você prestou as suas contribuições devidamente, mas no final da sua vida chega lá e falar que simplesmente não tem dinheiro, que o dinheiro acabou. O que é que aconteceu? Onde é que foi parar? E a gente vê que simplesmente houve uma demora, inclusive na troca da direção do INSS, né, do ministro responsável, houve uma demora que era para ter sido imediatamente afastada assim que surgiram as denúncias, mas houve ali uma tentativa do governo federal de segurar o ministro ainda na pasta, tentar de alguma forma blindar para garantir o apoio do partido político ali responsável também. E aí você começa a ver como é a estrutura do poder no Brasil. Você vê que sempre as mesmas pessoas estão nos mesmos locais, os mesmos partidos estão ali colocando os seus indicados para cuidarem de determinadas áreas sensíveis e nada muda. Infelizmente a gente vê que há uma estrutura pronta para não funcionar, essa que é a verdade, mas eu acredito que com a indignação da população, e aí é por isso que eu bato sempre nessa tecla, é a indignação da população que vai mudar as coisas. Se a gente ficar esperando pelas grandes operações, as grandes operações vêm e vão, o tempo passa, o assunto volta à tona, mas o que muda realmente não são as grandes operações. Basta você ver o exemplo da Itália na década de 90, basta você ver o que já aconteceu no Brasil com anões de orçamento, com o Banestado, com o Mensalão, com o Petrolão, e as coisas continuam do jeito que estão. Mas a chave está justamente na população. É a partir da movimentação da população de não eleger agentes corruptos, de não dar espaço para quem nunca fez nada de relevante pelo país entrar na política, que as coisas começaram a mudar. O senhor acredita em mobilização mesmo da população com relação ao que está acontecendo? Por exemplo, no dia 3 agora, a direita está convocando a população a ir às ruas, em diversos estados do Brasil. O senhor acredita que essas pessoas estão realmente preocupadas? Eu acredito que há diversos espectros de pessoas que tendem a ir nessas manifestações, nessas movimentações. Não gostaria que fosse unicamente de pessoas de direita. O ideal seria que fossem pessoas de direita, de centro, de esquerda, pessoas que não que estivessem enxergando o que está errado. Exatamente. Pessoas dos mais diversos espectros políticos, pessoas que até mesmo não se identificam com nenhum viés político partidário ou viés ideológico. Porque, na verdade, quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala da fraude do INSS, a gente não pode levar para o embate entre Lula e Bolsonaro ou entre qualquer agente político. Mas todo mundo é vítima. Infelizmente, as pessoas tendem a sempre tentar categorizar quem discorda de algo a um determinado lado. Então, por exemplo, se eu falo da fraude do INSS, automaticamente eu me torno de um lado. Agora, se eu já critico um outro lado, já passo a ser do outro lado na mesma entrevista que eu estou dando para você. Então, infelizmente, nós temos ainda essa visão de grande parte da sociedade, de grande parte da população, de que você tem que ser polarizado o tempo inteiro. Você não pode defender ideias que convergem, mesmo você tendo o seu viés ideológico. Polarização é salutar para o país? Não. Eu acredito que não. Infelizmente, nós estamos longe de acabar com a polarização, mas eu entendo que ela mais prejudica do que ajuda. Porque quando você vê, por exemplo, um debate como o combate à corrupção, você percebe que muitas vezes as pessoas não querem nem discutir porque atribuem o combate à corrupção a um determinado lado, enquanto o outro seria o vilão, quando na verdade você vê, por exemplo, que questões simples como uma rachadinha, por exemplo, né, que tem um nome tão simples no diminutivo para tentar de alguma forma diminuir a gravidade disso, acaba sendo uma prática dos dois lados. Agora mesmo nós tivemos um deputado destacado da esquerda, né, que tem
um grande número de seguidores na internet que reconheceu que praticava rachadinha, mesmo ele falando depois que não tinha reconhecido, mas é mentira, porque para ele não responder a uma ação penal, ele teve que reconhecer a culpa dele. Então, ele reconheceu que praticou a rachadinha, tem devolvido o dinheiro, mas continua com o mandato, continua no cargo público como se nada tivesse acontecido. E, na verdade, eu entendo que essa é uma prática que deve ser abominada, tanto da esquerda, quanto da direita, quanto do centro, e quem pratica esse tipo de conduta deve ser retirado da vida pública, né? Infelizmente, pessoas que combatem a corrupção como o Deltan são retiradas da vida pública, enquanto pessoas que são rachadores convictos e condenados, inclusive, continuam no poder. Muito bem, nós vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o advogado Hamilton Calazans. Até já. Além do horizonte, existe um lugar onde o sol nasce primeiro, que cresce com coragem, sonha com os pés no chão, mas sem medo de voar, que cuida, acolhe, inspira. Tantas emoções, tanta qualidade de vida. A cada nova rua, a cada nova praça, a cada nova conquista. Uma cidade que não para e segue sempre em frente, com atenção em cada gesto, até nos detalhes tão pequenos, mas que fazem a diferença na vida de tanta gente. É, João Pessoa, fica até fácil dizer como é grande o nosso amor por você. E para celebrar os 440 anos da capital, um show especial com o rei Roberto Carlos, no dia 5 de agosto, no Busto de Tamandaré, Prefeitura de João Pessoa. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa.
Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Estamos de volta com o Jornal O Norte. E olha só, o governador João Azevedo presidiu em Barra de Santa Rosa a audiência do Orçamento Democrático Estadual, que contou com a participação de 6.871 pessoas. O maior público já registrado em uma plenária deste programa. Durante o evento, foram anunciados investimentos com mais de 22 milhões de reais. A população elegeu como prioridade saúde, estradas, no caso mobilidade também, envolvendo aí as estradas, e esporte e lazer, que irão orientar a elaboração do orçamento estadual para 2026. Entre as ações anunciadas estão convênios com hospitais de Cuité e Pedra Lavrada, a reforma do Hospital de Picuí para a instalação de um centro de hemodiálise, manutenção de escola estadual, além de uma entrega de 725 cisternas, 12 passagens molhadas, sistemas de energia solar, dessalinizadores, projetos produtivos e equipamentos para a segurança pública. O governador destacou o compromisso do governo com o diálogo direto com a população e com a entrega de políticas públicas efetivas. Também participaram do evento o vice-governador Lucas Ribeiro, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e secretários de Estado, os prefeitos ali das localidades. Agora, um outro assunto, o ministro Gilmar Mendes usou o pronunciamento na abertura do semestre judiciário para criticar duramente as grandes empresas de tecnologia e redes sociais. Ele afirmou que essas companhias atuam de forma coordenada para tentar enfraquecer o Supremo Tribunal Federal e impedir qualquer avanço na regulação do ambiente digital aqui no Brasil. Segundo o ministro, a resistência de plataformas aumentou após as decisões que exigem a remoção imediata de conteúdos ilegais, como pornografia infantil, terrorismo e também o incentivo ao suicídio. Para ele, as empresas utilizam o argumento da liberdade de expressão para manter um modelo de moderação ineficaz, que transfere para seus próprios termos de uso a decisão sobre remover ou não os conteúdos nocivos. Gilmar Mendes também destacou que conteúdos ilícitos continuam a circular livremente nas redes sociais, mesmo quando associados a perfis verificados e impulsionados por pagamento, como nos casos de desinformação sobre vacinas e também os ataques ao STF no episódio de 8 de janeiro. O ministro reafirmou que o Supremo Tribunal Federal não se dobrará a pressões econômicas nem a campanhas de intimidação promovidas por lobbies internacionais. E defendeu a construção de um regime de responsabilidade que preserve a liberdade de expressão sem abrir mão da proteção à democracia. Falando ainda em Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes fez duras críticas também nesta sexta-feira, durante a abertura desse semestre do Judiciário. Em sua fala, ele criticou a família Bolsonaro e de seus aliados de interferirem nos processos que investigam a tentativa, segundo ele, de golpe de Estado no país. Segundo Moraes, há uma pressão por parte desses grupos para que as ações sejam arquivadas. Mas o ministro deixou claro que o Supremo não será intimidado. Ele afirmou que os envolvidos se enganam
ao pensar que lidam com pessoas da mesma natureza, como milicianos, e enfatizou que estão enfrentando ministros da Suprema Corte Brasileira. E eu vou voltar a conversar agora com o Dr. Hamilton Calazans. Dr. Hamilton, tem duas notícias aqui agora que envolvem o judiciário, o senhor advogado, jurista. Como é que o senhor vê esses posicionamentos, tanto do ministro Gilmar Mendes, como também do ministro Alexandre de Moraes? Nós vamos, por parte, vamos falar do ministro Gilmar Mendes, que faz essas duras críticas às Big Techs. Bem, obviamente, Aldo, que ninguém vai defender a propagação de fake news ou de conteúdos nocivos como incentivo a terrorismo, né, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, pornografia infantil. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando fala em regulação de redes sociais. Eu sou um defensor da liberdade de expressão absoluta, porque eu entendo que você tem outros mecanismos que podem ser adotados, como, por exemplo, a adoção de responsabilidade civil, no sentido de pagamento de multas respectivas, indenizações, para as suas atitudes. Mas é necessário ter muito cuidado, porque nós temos que entender quem é que vai ser o responsável por determinar aquilo que vai ser considerado como fake news ou não. Principalmente quando a gente fala hoje sobre opinião no Brasil, há uma controvérsia muito grande nesse sentido, porque você não tem especificamente um órgão que vá, de alguma forma, moderar aquilo. E mesmo que a gente tenha que venha a ter esse órgão que venha a moderar, quem é que vai ser o responsável por indicar as pessoas que farão parte desse órgão? Então, por exemplo, se eu falar que um determinado agente político foi condenado por corrupção há alguns anos e, posteriormente, ele foi descondenado, e eu digo sempre, entre aspas, isso porque há pessoas que ficam ali tentando pescar algum erro técnico de quem está falando, né, para dizer que, de alguma forma, você não tem credibilidade para falar sobre aquilo, mas quem é que vai dizer que aquilo é fake news ou não? Porque realmente isso aconteceu, né? Então, posteriormente pode-se dizer, mas ele não foi condenado. Foi sim, foi condenado em primeira instância, em segunda instância, confirmado pelo STJ. O que aconteceu foi que houve uma mudança de interpretação a respeito da competência do julgamento desse agente político. E aí foi que o processo voltou para a etapa inicial e, consequentemente, vai acabar prescrevendo, porque não haverá tempo para um novo julgamento. Mas a verdade é que você não tem uma seriedade no sentido de determinar o que é fake news, o que não é. Obviamente que algumas questões são tão notórias que você consegue, por si próprio, compreender se aquilo é fake ou não. E aí é necessário também um trabalho de conscientização da sociedade, no sentido de conferir, de checar a notícia antes de sair por aí propagando. Mas a gente vê que os próprios agentes públicos, né, os próprios agentes políticos, eles têm adotado essa propagação de fake news sem ter o cuidado necessário de checar aquilo que é verdade ou não. Agora, eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele mostra um ponto muito importante, como, por exemplo, ele destaca conteúdos ilegais e um assunto que, na minha opinião, é terrível. Trata-se de pornografia infantil. Preocupa isso aí. Sim, exatamente. E esses assuntos, realmente, a gente precisa ter uma atenção maior, e a gente percebe que há plataformas que têm já, com o apoio, inclusive, dos usuários, removido esses conteúdos. É necessário ter uma atenção nesse sentido, uma regulação nesse sentido, mas quando a gente fala sobre a questão das notícias fakes, é justamente isso que eu tenho falado, né? Tem que ser algo muito bem pensado, muito bem trabalhado, discutido com a sociedade, discutido com os setores que fazem parte também, com as próprias plataformas, para você chegar a uma conclusão no sentido de, olha, esse aqui é o melhor caminho a se tomar, de forma que eu preserve a liberdade de expressão. Obviamente que nesse tipo de conteúdo não tem que se falar em liberdade de expressão, porque esse conteúdo precisa ser reprimido, né? Terrorismo, tráfico de drogas, pornografia infantil. E aí tem um trabalho excepcional... Aliás, duramente reprimido. Exatamente. Tem um trabalho excepcional da Polícia Federal nesse sentido, né? A gente vê várias vezes notícias a respeito de operações da Polícia Federal de combate à pornografia infantil. Mas o que eu falo é no sentido de que, olha, não pode ser uma decisão só, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal. Olha, vamos regulamentar isso aqui dessa forma e vai funcionar dessa forma a partir de agora. Isso, inclusive, isso não é do Legislativo, não? O papel do Legislativo é o papel do Legislativo. Do Judiciário? É o papel do Legislativo. O Legislativo está se omitindo, na opinião do senhor, não? Sim, como tem se omitido em diversas outras frentes também. E aí, quando o Legislativo se omite,
o Poder Judiciário acaba tendo que atuar por esse vácuo legislativo, né? Como aconteceu no caso da transfobia, da homotransfobia, né? Que foi, na verdade, uma criminalização feita pelo Supremo Tribunal Federal para suprir essa omissão legislativa até que o parlamento legislasse a respeito do tema, que é o que a gente fala, né, de uma atuação por meio de ADO ou de mandado de injunção, que é quando o Supremo Tribunal, verificando que há aquela omissão, ele determina, olha, você tem poder legislativo tanto tempo para regulamentar, para elaborar essa lei. Se você não fizer, eu vou fazer. E foi justamente isso que o Supremo Tribunal fez nesses casos. O senhor é um homem religioso. Sim. Eu sei que é. E, naturalmente, as redes sociais, muitas das vezes, algumas pessoas que postam suas informações e suas opiniões fazem duras críticas, até a própria existência para o cristão de Jesus Cristo. O senhor acha que isso aí também, esse tema, preocupa com relação a esse debate proposto pelo ministro Gilmar Mendes? Sim, eu acredito que sim, inclusive porque a gente vê que são pesos e medidas diferentes, né? Quando a gente fala nesse sentido específico da propagação da fé cristã, principalmente, nós vemos que, por exemplo, em um caso em que Jesus foi retratado de uma forma pejorativa, o pronunciamento do Supremo foi, olha, quem não quiser não assiste. Agora, se houver uma fala de alguém de relevância que representa a fé cristã no sentido de discordar de algo, o que vai acontecer é que provavelmente ele vai ser processado por transfobia, por racismo religioso, por algo nesse sentido. Quando, na verdade, ele está simplesmente expressando a sua opinião. Obviamente, né, que eu sou defensor de você expressar a sua opinião sempre com muito respeito e amor pelo próximo, né? Não poderia ser diferente pela fé que eu tenho, né? Eu sou cristão, eu falo sempre disso, mas tem que ter um meio termo de você poder se expressar, de você ter a liberdade de se expressar e não haver pesos e medidas diferentes para uma mesma situação. Por exemplo, alguém é livre hoje para criticar a fé cristã, para falar de como algumas coisas aconteceram na igreja de forma equivocada, mas se houver uma crítica do outro lado, do lado contrário, essa pessoa que criticou já vai ser automaticamente taxada como de extrema alguma coisa, de radical, de racista, de qualquer coisa que você imaginar. Então a gente tem que ter esse cuidado também nesse sentido de permitir, como eu até já falei, você tem outras formas, além do direito penal, né, de criminalizar determinadas situações, você tem outras formas de garantir ali o direito da pessoa que se sentiu lesada, né, como, por exemplo, indenização, multa por algumas questões. Hoje, por exemplo, você vê que um comediante, aí sem entrar no mérito de ser engraçado ou não que ele fala, mas um comediante hoje, por uma determinada fala, pode pegar uma pena maior do que um corrupto. Então imagina só o contrassenso que a gente tem vivido hoje, né? Uma piada ser capaz de condenar alguém mais do que um agente que desviou milhões de dinheiro público. Então nós temos sim que ter esse tipo de discussão, uma discussão séria, sem paixões políticas, sem colocar as nossas ideologias à frente, porque hoje pode ser comigo, amanhã pode ser com você que está em casa, hoje eu posso perder o meu perfil na rede social simplesmente por falar sobre Jesus, amanhã você pode perder o seu perfil por falar sobre a sua fé, então é algo que todos precisam discutir, é algo que todo mundo precisa estar atento. Muito bem, então vamos voltar agora o assunto para a posição e a fala do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes tem passado por momentos muito difíceis, desde a lei Magnitsky, né? É isso? É a pronúncia exatamente essa. E aí eu acho que foi completamente desconfortável para o ministro estar passando por isso. É desconfortável ele estar passando por isso. Como é que o senhor está acompanhando esse fato? Bem, essa lei, algumas pessoas têm falado muitas questões a respeito, né, do ataque à soberania do Brasil, mas na verdade eu particularmente não vejo essa aplicação como um ataque à soberania do Brasil. Isso não é uma coisa pessoal? Se diz muito, não, essa lei ela está direcionada ao cidadão Alexandre de Moraes. Sim, essa lei, na ao verdade... CPF, o que tem dito muito. Exatamente. Mas parece que as pessoas estão dando uma conotação de nível nacional. Exatamente. No que não é. Exatamente. Essa lei foi criada justamente porque em 2009 um agente russo ele denunciou um esquema de corrupção na Rússia
E ao invés das autoridades investigarem o esquema, ele foi preso e foi torturado e morto. Isso. E aí criaram essa lei justamente que é aplicada a pessoas que praticaram graves violações de direitos humanos ou que praticaram atos de corrupção. E aí permite o congelamento de bens, permite a proibição de entrar no país e diversas outras sanções. Mas, na verdade, é uma lei que está dentro da soberania dos Estados Unidos. Foi aprovada pelo parlamento norte-americano e foi já aplicada em diversos casos, não apenas no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes não é o primeiro. Realmente é uma vergonha para o Brasil ter alguém sancionado por essa lei, mas a verdade é que é um ato de discricionariedade dos Estados Unidos. Entendeu-se que o ministro se aplicava, né? A ele se aplicava a lei nesse momento, e não é um atentado à soberania, porque se você for analisar essa questão de atentado à soberania, então diversas outras vezes o Brasil também atentou contra a soberania de outros países, como por exemplo a vice-presidente do Peru, condenada por corrupção, foi lá resgatada pelo Brasil e hoje vive no Brasil, e aí o Brasil atentou contra a soberania do Peru. Então a gente tem que começar também a ter esse senso crítico de perceber, peraí, essa lei aqui é uma lei nacional dos Estados Unidos aplicada contra um brasileiro, mas porque ele realizou condutas que se adequam a essa lei. Então não é um atentado contra o país, como querem passar para a sociedade, que os Estados Unidos está atacando o Brasil, ou o governo Trump está tentando de alguma forma atacar a soberania do Brasil. Na verdade é uma aplicação discricionária, como o Brasil também poderia aplicar uma determinada lei a um agente estrangeiro que aqui tivesse. E no caso dele colocar a família Bolsonaro nesse rolo todo, ele diz que, segundo a notícia que eu dei há pouco, segundo Moraes, há uma pressão por parte de grupos para que as ações sejam arquivadas, mas o ministro deixou claro que o Supremo não será intimidado. E ele diz que criticou, ele fez críticas à família Bolsonaro e aliados que por interferirem nesse processo lá nos Estados Unidos, causando aí então a sanção do ministro. O que a gente vê que houve aí já uma mudança de pensamento deles, né? Porque anteriormente se falava que eles não teriam interferência nenhuma nos Estados Unidos, que era completamente irrelevante, e agora já se tornaram irrelevantes. Mas, novamente, eu volto na questão dos pesos de medidas diferentes, porque, se você lembrar bem, no ano de 2018, o PT organizou uma comitiva para ir a diversos países espalhando a notícia de que o presidente Lula estava sendo vítima de uma violação de direitos humanos em um complô do Poder Judiciário, que envolvia juiz de primeira instância, segunda instância, STJ, Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, Ministério Público, e ninguém falou absolutamente nada. Ali também estavam propagando acusações seríssimas contra o Poder Judiciário brasileiro, e não houve nenhum pronunciamento, pelo menos eu não me lembro. Se você lembrar, pode mandar para mim na rede social, que eu vou adorar ver, mas eu não me lembro. Falar isso, qual a sua rede social? @Milton Calazans. Ok. Mas eu não lembro de nenhum pronunciamento nesse sentido de ataque à soberania do Brasil, de ataque ao Poder Judiciário, mas você imagina só, até o Papa recebeu lá a notícia de que o presidente Lula estava sendo vítima de uma violação de direitos humanos, quando na verdade ele foi condenado posteriormente em 3 instâncias. Então a verdade é que ali também houve, se nós formos pegar a mesma medida julgadora nesse sentido, ali também houve um atentado à soberania, mas não houve tanta repercussão como está acontecendo agora. Muito bem. Faremos uma pausa, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando sobre... Vamos falar agora de política, daqui a pouco a gente fala. Até já. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei.
Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, João Pessoa! Bora! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e do Geisel estão a todo vapor. Tem também as vias do Atlântico, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento! Governo da Paraíba. O sol é show, a paisagem é massa e correr aqui é arretado. 5ª Maratona Internacional de João Pessoa, a prova mais arretada do Brasil. Uma celebração aos 440 anos da capital. Dias 2 e 3 de agosto, percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros com largada no Centro de Convenções. Inscrições em maratonainternacionaldejoaopessoa.com. Participe! Realização Prefeitura de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital. Muito bem, estamos de volta com o jornal O Norte e vamos falar agora de política na Paraíba. Vamos lá. Olha, Pedro Cunha Lima, presidente estadual do PSD, negou rumores sobre um possível acordo entre o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Segundo Cunha Lima, não há diálogo sobre essa questão, classificando as informações como apenas especulações. Ele ressaltou a confiança que Kassab tem depositado aí na direção do partido no Estado e reforçou a sua própria pré-candidatura ao governo da Paraíba. Contudo, Pedro Cunha Lima enfatizou que a prioridade do PSD é manter a unidade da base política para as eleições de 2026. Cunha Lima afirmou que nunca falou em abrir mão de disputar a cabeça de chapa, mas ele destacou que seu nome está à disposição sempre, ressaltando que não é candidato apenas por si mesmo. Para ele, mais importante que os projetos individuais é a construção de um consenso sólido e um projeto coletivo para a disputa eleitoral. O dirigente ressaltou ainda que esse processo de unidade e diálogo não será apressado, reforçando aí a necessidade de conversar com todos os envolvidos para fortalecer a base política.
E a construtora Dimensional Construções Limitada está sendo alvo aí de uma ação civil pública por descumprir uma lei do gabarito, que estabelece uma altura máxima permitida para prédios na orla marítima da Grande João Pessoa. A irregularidade foi identificada no empreendimento Viver Home Resort, situado na faixa costeira do município de Cabedelo. O Ministério Público da Paraíba, por meio do promotor de justiça de Cabedelo, Francisco Bergson Formiga, entrou com uma ação solicitando à Justiça a concessão de tutela provisória de urgência para embargo total da obra, que até o momento está parcialmente embargada. Além disso, foi pedida a suspensão de qualquer licença concedida pelo município para a construção, a ampliação de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento e a proibição de novas vendas ou alienações das unidades até a decisão final da Justiça. A Secretaria Municipal de Controle do Uso e Ocupação do Solo identificou que 3 blocos do empreendimento ultrapassaram os limites legais de altura. O bloco A excedeu aí 1,52 m, o bloco B 2,95 m e o bloco C 3,41 m. O Ministério Público requer ainda a declaração da ilegalidade das construções irregulares e a condenação da construtora à demolição das áreas construídas além do permitido, com prazo máximo de 90 dias para o cumprimento, sob pena de multa diária. Olha, agora nós vamos dar um pulinho lá no Brejo para conversar com o nosso querido Gerson Paulino, que traz as últimas informações dessa região bela do nosso estado da Paraíba. Gerson, é com você. Olá, Aldo. Olá, telespectadores amigos do Jornal Norte. É sempre um prazer, uma satisfação vir aqui trazer os destaques da nossa querida região do Brejo da Paraíba. E eu estou aqui diretamente do berço cultural da Paraíba, a nossa querida cidade de Areia, trazendo as informações e os destaques que são notícia durante esses últimos dias aqui na cidade, como em todo o Anel do Brejo. E o destaque de hoje é o seguinte, que o deputado estadual Tião Gomes se prepara para lançar sua pré-candidatura a deputado federal. As informações que tivemos da assessoria do deputado é que o decano da Assembleia Legislativa da Paraíba, Tião Gomes, deverá estrear um novo desafio e, pelo PSB, assumir uma candidatura à Câmara Federal rumo a Brasília. Segundo informações, Tião estaria abrindo espaço das suas bases eleitorais, especialmente para a pré-candidata a deputada estadual, a Maria Luísa Porto, né, que é a primeira-dama da cidade de Bananeiras, e com isso Tião deveria estar abrindo espaço e já lançando o seu nome para deputado federal pelo PSB. As especulações é que Tião deve acolher o convite do governador João Azevedo para estrear uma candidatura à Câmara Federal. Tião, que já tem praticamente 10 mandatos de deputado estadual, estreou na política como prefeito da cidade de Areia em 1982 e desde 1990 é deputado estadual com assento garantido na Assembleia Legislativa. Tião, com os seus mais de 40 mil votos, ele consegue ter uma densidade forte como pré-candidato à deputação federal. Isso aí são as cenas para os próximos capítulos que nós estaremos acompanhando diretamente daqui da nossa cidade de Areia para todo o Brejo e o estado da Paraíba. Esse é o nosso destaque do Brejo para esta semana, trazendo essa novidade que é a possível candidatura do deputado estadual Tião Gomes a deputado federal. Ok, Gerson, muito obrigado pelas informações. E agora a gente vai, para Cajazeiras, sertão da Paraíba, com Humberto Nóbrega, trazendo as últimas daquela região.
Alô, você que faz parte do sistema O Norte de Comunicação. O pessoal lá de Bom Jesus, a área de esporte, está sendo movimentada e a Prefeitura Municipal dando total apoio para a terceira Copa de Karatê que vai se realizar agora no mês de agosto, mais precisamente no dia 24. E quem vai realizar esse evento é a Federação Paraibana de Karatê, juntamente com a associação. O pessoal tem a federação e a associação e vão vir para a cidade de Bom Jesus fazer esse evento. Lá de Bom Jesus eu passo aqui na cidade de Cajazeiras trazendo moído o que está acontecendo aqui. Ai, 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 ai. Todo mundo sabe que a atual prefeita Socorro Delfino não olha com bons olhos aí para o governador João Azevedo. Fato esse que já vem desde a gestão de José Aldemir e prejudicou muito a cidade de Cajazeiras, porque não tem o apoio maior do governador em termos de verba, né? Mas o moído não é da Socorro Delfino. Socorro Delfino, todo mundo sabe que não apoia, ela é clara, não vai. Agora, quem está falando alto é Marcos do Riacho do Meio, ex-prefeito, atual vereador de Cajazeiras, e o mesmo está dizendo aí que não vai apoiar uma possível candidatura de João Azevedo para o Senado. Fazendo isso, tanto o ex-vice-prefeito de Cajazeiras e atual prefeito já estão tomando partido, já estão saindo desse possível palanque que poderia ser feito com João Azevedo. E Cajazeiras tem pessoas que vão apoiar a candidatura de João Azevedo, mas o interessante seria a prefeitura, né, a gestora também fazer esse apoio. E falando da prefeita de Cajazeiras, enquanto isso a prefeita Socorro Delfino continua de vento em popa, né? Ganhou na justiça, está fazendo aí a parceria, trazendo Marcos do Riacho do Meio e se fortalecendo. Nem só de flores vive, né, a cidade de Cajazeiras. Agora, recentemente, o Tribunal de Justiça da Paraíba determinou a intervenção em um cartório aqui na cidade. O cartório foi interditado aqui em Cajazeiras. Por que esse cartório foi interditado? A justificativa do Tribunal de Justiça da Paraíba é porque houve retenção de verbas públicas à Corregedoria Geral de Justiça da Paraíba. Então, esse dinheiro que era pego do contribuinte, o contribuinte pagava os impostos e esse era retido e não ia seguir o seu trâmite legal. Então, por isso que a Corregedoria do Tribunal de Justiça instaurou o processo administrativo disciplinar contra o tabelião daqui da cidade e sua substituta. O tabelião é Renê Moésia e a sua substituta Robelita da Rocha Alves Moésia, afastando-os da função e determinando um regime de intervenção no primeiro tabelionato de notas e ofícios, de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas da comarca de Cajazeiras. Após sofrer o provimento pela regulamentação anterior, não foi feito dentro do padrão que regra o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, mais precisamente a Corregedoria que fica fiscalizando os cartórios. Um forte abraço a todos vocês que fazem aí o nosso programa de hoje no Sistema Norte de Comunicação e espero que não chova como choveu esses dias aí, viu, pessoal? Mande a chuva aqui pro sertão, estamos precisando. Diretamente do sertão da Paraíba, eu sou Humberto Nóbrega, correspondente do Sistema O Norte de Comunicação. Valeu. Muito bem, obrigado, Humberto. Forte abraço para você, até a próxima sexta-feira, tá certo? Muito bem, eu vou retornar aqui o nosso bate-papo com o Hamilton Calazans. Doutor Hamilton, muito se falou essa semana, aliás, foi uma semana muito pesada com relação à política, na própria, envolvendo o próprio judiciário nosso, o ministro Alexandre de Moraes, tudo, com as ações lá dos Estados Unidos. Mas muito se fala da família Bolsonaro, que exerce uma pressão muito grande lá nos Estados Unidos,
com a proximidade que tem com o presidente Donald Trump. E também se fala da reação dos políticos brasileiros com relação a isso. Muito bem, é o posicionamento do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Por exemplo, como é que o senhor vê a ação? A resposta aqui foi imediata do presidente Hugo Mota, da Câmara Federal, e do Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Obviamente que eles retrucaram a ação de Trump. Como é que o senhor vê essa reação dos nossos parlamentares? Bem, eu entendo que a reação até o momento, tanto dos parlamentares quanto do próprio governo brasileiro, tem sido desmedido, né? O ideal seria você ter uma reação no sentido de buscar negociação, de buscar de alguma forma abrir o diálogo e não bater de frente, porque dessa forma a gente não vai chegar a uma solução nunca, né? Vai ser sempre um tentando puxar para o seu lado, o outro tentando puxar para o outro lado. E na verdade o que a gente tem visto é que essa ideia de que a família Bolsonaro tem tentado de alguma forma influenciar no julgamento aqui acaba se perdendo quando você para analisar a questão da taxação, né? Da taxação dos produtos brasileiros por parte do governo americano, que acaba sendo algo que o governo americano tem feito ao redor do mundo. E aí, como há esse alinhamento mais próximo entre o governo Trump e a família Bolsonaro, ele acaba incluindo também no pacote essa questão do julgamento do Bolsonaro. Até muitas pessoas me perguntam, mas o Bolsonaro deveria ser julgado no STF? Não deveria? E a verdade é que isso acaba tendo relação direta com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao foro privilegiado, porque anteriormente se entendia que quem praticava crimes em razão do cargo e no exercício da função deveria ter a sua prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, para deputados, senadores, presidente da República, vice-presidente. Só que em 12 de março de 2025, o Supremo mudou o entendimento. Anteriormente se entendia o seguinte: se perdeu o cargo, vai para a primeira instância. Foi o caso do presidente Lula, por isso que ele foi julgado na primeira instância. Já com essa mudança de entendimento, o Supremo passou a entender o seguinte: olha, continua valendo, quem praticou crime em razão do cargo e durante o exercício do cargo vai ser julgado por nós, porém, quem perdeu o cargo vai continuar sendo julgado por nós. Então, mesmo que você pegue o seu cargo, a sua competência de julgamento continua no Supremo Tribunal Federal, e mesmo que não tenha sido iniciado o inquérito policial ou processo penal, a competência continuará no Supremo Tribunal Federal. E aí, 2 semanas depois, foi aceita a denúncia contra o Bolsonaro, e ele passou a ser réu no Supremo. Então, perceba que eu não posso dizer que o julgamento está errado, porque há um entendimento jurisprudencial firmado, e eu sempre falo isso e repito em palestras, em aulas, olha, entendimento do Supremo a gente pode criticar e deve criticar, porque nós vivemos numa democracia, existe essa liberdade, mas tem que criticar a matéria, o assunto. As suas opiniões sobre o ministro ou tal, ou sobre a decisão do ministro tal, devem ser baseadas no aspecto técnico. Se você não gosta, se você não concorda, aí é problema seu, mas a discussão deve ocorrer, você deve respeitar e deve cumprir a decisão do Supremo se cumpre, exceto, né, no caso lá do Renan Calheiros, que disse que não ia cumprir e continuou do jeito que estava mesmo e pronto, mas decisão do Supremo a gente tem que cumprir, né? Como alguém que é advogado, como alguém que atua como jurista, eu preciso ressaltar sempre isso. A verdade é que hoje acaba o julgamento dele sendo no Supremo Tribunal Federal em decorrência disso. Mas eu, particularmente, entendo que não deveria ser no Supremo Tribunal Federal, ou se fosse no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros não deveriam julgá-lo, justamente porque são ministros que têm um histórico de embate político, são ministros que já demonstraram ali uma certa desavença com o próprio Bolsonaro, que já demonstraram uma certa rusga, uma antipatia com ele, que são questões que entrariam na ideia de suspeição para o julgamento. E suspeição não significa que essa pessoa é mal, vai fazer alguma coisa errada. Não, é porque tem alguma coisa de foro íntimo ali entre eles que acaba de alguma forma afetando o julgamento. Mas, falando da parte técnica, observando exclusivamente o entendimento do Supremo, então o julgamento vai ser ali mesmo e não tem nada que possa ser feito. Os próprios ministros, o ministro Luiz Fux, por exemplo, disse que tem determinados assuntos
que é de foro legislativo. Em um pronunciamento ele disse isso. Mas, por exemplo, o IOF foi bater no legislativo, do executivo para o legislativo. O legislativo falou não. Aí o executivo pegou aquilo e levou para o judiciário. O judiciário foi e disse sim. O senhor define isso como processo de judicialização dos poderes? Sim, e aí é que a gente vê o quão prejudicial nós chegamos, né? O nível de prejudicialidade que nós chegamos, porque uma decisão do legislativo legítima, por menor qualidade que a gente tenha no legislativo, foi uma decisão legítima, tomada no plenário, votada no plenário, né? Aprovada pelo Congresso, que foi parar no Supremo Tribunal Federal porque o governo não aceitou a derrota. E aí você começa a analisar que os freios e contrapesos, que são a base, né, dos três poderes, estão ali desequilibrados. Em um aspecto de normalidade, que foi decidido pelo Legislativo, ficaria ali mesmo, a menos que fosse algo grave no sentido de diminuir direitos e garantias fundamentais, o que não é o caso, mas faltou o respeito ali à decisão tomada pelo Legislativo. E aí a gente entra também na questão que o Poder Legislativo tem atuado de uma forma tão fraca nesse sentido, tão tecnicamente frágil, que acaba dando espaço para que outros poderes assumam as rédeas e determinem como é que vai funcionar cada questão. Ou seja, o Poder Judiciário olha e vê e fala assim, vocês não estão fazendo nada, então alguém vai ter que fazer alguma coisa e façamos nós. Exatamente, e a gente vê justamente que é a grande falha que nós temos no nosso sistema eleitoral. Você vê que são partidos que mandam em quem vai entrar, você vê pessoas ali que estão sempre devendo algo a alguém, que estão sempre devendo algo ao partido, e que não entendem, muitos não sabem nem o que estão fazendo ali, essa que é a verdade. E você começa a perceber que são sempre os mesmos cabeças que estão sempre ali comandando, direcionando, cabeças esses que estiveram unidos em outro momento e agora estão em lados opostos, mas que, por exemplo, no Mensalão participavam ali do mesmo esquema, inclusive foram condenados e presos no mesmo complexo penitenciário, e hoje estão ali em lados opostos, aparentemente, para a população, mas que continuam mandando e desmandando, determinando quem vai concorrer, quem não vai, quem vai vencer, quem vai perder. E a gente vê que pessoas que poderiam fazer a diferença, como, por exemplo, o Deltan, que foi retirado, né, da vida política, o próprio pastor Sérgio Queiroz, aqui na Paraíba, que faria uma diferença absurda no Congresso Nacional, no Senado, tem sido aí deixado de lado, alguém técnico, alguém íntegro, né, que tem esses ideais de combate à corrupção. E você vê que essas pessoas estão sendo excluídas do mundo político porque simplesmente não se adequam a essa cartilha de quem está mandando hoje no sistema eleitoral brasileiro, que são esses grandes cabeças dos partidos políticos. Doutor Hamilton Calazans, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter vindo e até uma próxima. Eu que agradeço, Saulo, muito obrigado. Já fico no aguardo para a próxima, tem muita coisa legal para a gente discutir ainda. Sem dúvida nenhuma. E a você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Até a próxima sexta-feira, às 7h30 da noite. Claro que a gente espera por você um excelente final de semana. Boa noite.